E aí, pessoal, eu sou Ana Luísa, tenho 28 anos, não 16, sou enfermeira, casada com Luiz Henrique e atualmente lidero junto com Cleinha o Departamento dos Consolidadores e o GC dos Adolas também, aqui em Petrolina. Eu considero que eu tive uma boa infância, né? Meus pais, eles são separados desde que eu nasci, eu acho. Mas eu fui criada pela minha avó paterna, meu avô paterno e meu pai. Mas todos eles sempre cuidavam de mim muito bem, né? Minha avó sempre me babou muito, junto com meu voinho, que hoje já não está mais aqui nessa terra. Mas eu sentia muita falta na minha infância da minha mãe presente. Eu acho que a menina, ela geralmente quer conversar sobre assuntos de mulheres, quer estar no colo da mãe, né, tá naquele aconchego, e eu não tive muito isso. Embora eu tive muitos braços que me abraçaram, como minha tia, minha mãe quando podia estar presente, minha avó, né? Mas meu pai, ele sempre foi muito presente na minha criação. Mas quando eu era mais nova, o que mais importava para ele era o estudo. E eu tinha uma dificuldade de aprender, então a gente tinha sempre esse conflito, né? Principalmente quando chegava o meu boletim. Mas eu tentava, tá, gente? Lógico, eu tinha uma preguicinha de estudar, porque eu não conseguia aprender. Então eu preferia ficar jogando na internet, vendo vídeos, assistindo a Disney ou qualquer outro canal que tivesse na época, era Sky, né? Só que meu pai sempre estimulou muito o estudo, porque de fato é algo muito necessário. E graças a Deus, acredito que foi realmente o Senhor cuidando de mim desde o início, que hoje eu sou o que sou. Porque se fosse depender da minha vontade, quando eu era nova, de estudar, eu acho que eu não teria chegado a lugar nenhum. Mas ainda bem que meu pai não desistiu de mim. Como eu tinha dito, assim, eu sentia muito falta do carinho de mãe, sabe? De conversas que só a mãe podia orientar. Embora meu pai fizesse, né, conversasse, falasse para ter cuidado, estimulasse o estudo, mas um carinho de um pai muitas vezes é diferente do carinho da mãe. A mãe, ela tem aquele afago, aqueles truques de beleza, né? É mais fácil de falar sobre relacionamentos, sobre amizades, mas o que eu mais sentia falta era o carinho de mãe. Mas não é que minha mãe não me amasse, ela me ama. Só que ela não podia cuidar de mim naquela época, né? Ela tinha outras coisas para resolver e hoje nós somos muito bem resolvidas com isso, nós duas. Então, eu me converti já na minha início da fase adulta, na verdade, foi quando eu realmente conheci Jesus. Porque minha família, boa parte é católica, não tão praticante. Então, teve até uma fase, quando eu era pré-adolescente, que eu usava muito internet, tinha aqueles amiguinhos virtuais, que um desses amigos tentou me desvirtuar, porque ele era ateu e que Deus não existia. E aí eu tive um embate com meu pai, assim, não acredito mais em Deus, Deus não existe. Aí meu pai falou assim, por que Deus não existe? Eu digo, porque fulaninho disse, meu amigo online, disse pra mim que Deus não existe. E aí meu pai, nessa época, né, que ele já tinha reconhecido Jesus, mas já tinha muito tempo que ele estava afastado, mas ele tinha conhecimento da Bíblia, ele começou a me falar que Deus existia e me explicar o porquê, né, da criação, tudo que Deus fez, que eu estava ali porque Deus tinha permitido, mas ele não falou de Jesus, então eu não sabia quem era Jesus. Eu vim conhecer a Cristo já em 2016, 2017, quando eu comecei a namorar com um rapaz que a família dele é cristã, servia na igreja, no louvor, nos departamentos, e começava a me levar para os cultos. E nos cultos sempre falavam que tinha um Jesus que me amava e se entregou por mim. E aí eu comecei a ficar com aquilo na minha mente. Quem é esse Jesus que todo mundo fala? E aí depois pedia para eu aceitar ele como meu salvador, mas para mim faltava algo. Eu não queria aceitar Jesus só porque alguém no púlpito me disse que era para aceitar Jesus, porque eu também não conseguia entender de forma clara, né? Então eu pedi uma Bíblia para os pais desse rapaz e
comecei a ler, eu tenho até lá hoje. Ela é uma Bíblia rosinha de brilhinho com zíper. É ótima, a versão Ara. E tem os hinos da harpa cristã. E eu lembro que me falaram, né? Eles falaram pra mim que quando eu fosse ler a Bíblia eu tinha que orar e pedir pro Espírito Santo me ajudar a compreender o que eu estava lendo e que eu deveria começar a ler pelos evangelhos, senão não ia entender nada. Então eu comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu lembro que aquilo foi criando algo em mim. E quando eu tinha dúvidas, eu voltava para eles lá na mesa, na casa deles, e eu perguntava, isso é o quê? Isso é o quê? Por que Jesus fez isso? E aquilo foi crescendo em mim. Eu lembro que toda vez que eu lia sobre a crucificação de Cristo, eu chorava. Eu tinha uma vontade enorme de ler a Bíblia, então eu lia a Bíblia na faculdade, lia em casa antes de dormir, lia no ônibus. Então, quando eu via que Cristo ia ser crucificado, eu começava a chorar, e aquilo foi mexendo comigo de tal forma que eu não podia mais, né? E eu fui começando a ouvir louvor, eu fui começando a orar. E aí teve um dia que eu fui pro culto e eu passando minha roupa, eu lembro que eu disse assim: Deus, se for para eu te aceitar Jesus como meu salvador, me dá um sinal, mas me dá um sinal bem claro, porque o senhor sabe que eu sou lerda, né? E aí eu fui pra igreja, tava até com a minha irmãzinha mais nova no colo, e eu lembro que do começo ao fim da pregação, eu não lembro nem quem estava pregando, não lembro nem o que foi ministrado, mas eu só fazia chorar. E lógico, o sentimento, Cristo, o Espírito Santo não é uma sensação, um sentimento, é uma pessoa. E eu vinha sendo tocado naquele momento, realmente, eu acho que foi a forma como expressou para que eu reconhecesse Jesus. Eu lembro que quando falava assim, quem quer Jesus? Eu estava lá, peguei minha irmãzinha, botei no colo do meu ex-noivo, e eu simplesmente fui. E eu vi as pessoas comemorando e tudo mais, e ali começou minha jornada com Cristo. Eu tive alguns conflitos, principalmente por causa do relacionamento, porque ele não ia para a igreja e eu queria ir, eu estava namorando com esse menino e eu queria ir para a igreja, então tinha esses conflitos. Isso acabou me afastando de Cristo. Então, entre 2020 até quase o final de 2022, eu fiquei afastada de Jesus e eu reconheci novamente, voltei para Cristo em outubro de 2022, aqui na VEB Petrolina. Gente, o processo de esperar até a pessoa certa é algo que você tem que ter muito concreto no seu coração, porque eu comecei a namorar muito cedo, eu comecei a namorar com 14 anos e eu não recomendo. Foi devastador para mim, porque com 14 anos eu não tinha muita maturidade, né? Então, eu não me conhecia, não sabia quem eu era, não conhecia Jesus, eu não tinha muitas orientações sobre relacionamento na minha casa, e eu deixei uma pessoa de fora que namorava comigo, lógico, meu pai autorizava, né? Ele era mais velho do que eu, tinha 19 anos, então meu pai achava que ia ser uma boa ideia, porque ele estudava, achava que eu ia estudar também, porque eu estava namorando, mas não é bem assim, né? Então não deu muito certo. E aí eu fui pulando de relacionamento em relacionamento até chegar nesse relacionamento do noivado lá, 2016, até começo de 2020. Mas não deu certo, porque a gente não tinha uma visão muito clara. Eu estava fazendo faculdade, ele era um rapaz que fazia faculdade, mas não tinha muito plano de futuro. E aí quando eu conhecia a palavra, e tinha esses impasses todos de ir para a igreja, era bem complicado. E eu não via nele o que a Bíblia falava que um homem deveria ter e ser, né? Cristão, trabalhador, provedor, com visão de futuro, que cuidava da família, né, que era o cabeça da casa. Então eu não via essa pessoa como meu futuro marido. E aí eu tomei realmente, né, conversei com meu pai e tomei a decisão de romper o noivado. E aí eu rompi o noivado. Quando eu rompi o noivado também, eu estava meio balançada assim da igreja. Era complicado para mim estar indo para a igreja, porque meu pai nessa época também já estava bem afastado de Jesus, então na minha casa nem podia falar o nome de Deus. Então era bem complicado. Então eu me afastei de Cristo 2020 até 2022, e aí eu vivi meio solta, assim, de relacionamento, conhecendo pessoas, e isso não foi bom, foi horrível. Se eu puder dar um conselho para um adolescente sobre relacionamento, sobre namoro, eu diria, não namore. Mas não é não namore sem motivo, é porque o adolescente, ele não está ainda emocionalmente
né? E fisiologicamente mesmo o cérebro não está totalmente formado, o corpo não está totalmente formado. Então acaba que quando você se relaciona muito cedo, interfere nos seus estudos, interfere na sua saúde emocional, interfere no seu relacionamento com Cristo, com sua família, porque muitas vezes o adolescente ele cria um apego tão grande àquela pessoa que se relaciona, né, ao namorado, e cria uma dependência emocional, uma carência. Né? Então, tudo que você quer compartilhar de sua vida, você conta para aquele seu namorado, e acaba que aos poucos esse namorado seu, ele pode não ter, né, talvez essa proximidade com Cristo, e ele vai acabar te afastando da igreja, te afastando da família, tendo acesso ao seu corpo, e não é o momento para isso ainda, sabe? Eu acredito que na adolescência nós estamos desenvolvendo nossa identidade e consciência de propósito, e amadurecendo nosso relacionamento com Jesus e com nossos pais. Sabe? Então eu acredito, se eu puder dar um conselho não namore, espere. Meu Deus, mudou muita coisa. Eu descobri que Jesus fala que que a fé em Deus é a fé no Deus vivo que ouve e responde às nossas orações. É um Deus que realmente sabia quem eu era e me criou desde o ventre da minha mãe. E que o Espírito Santo está comigo todos os dias. Ainda que eu falhe, ainda que eu erre, que eu tenha medo, ou que por algum momento eu seja inconstante, o Senhor está sempre comigo. Eu acredito que isso foi o que mais mudou em mim, essa consciência da presença de Deus. E que Ele é um bom pai e que eu posso me relacionar com Ele todos os dias. Liderar adolescente é muito bom, mas é muito desafiador. Eu lembro que quando conversaram comigo sobre liderar um GC, eu tremi na base. Eu passei meses até realmente assumir uma conexão, orando ao Senhor, porque Satanás ele lançou muita seta na minha cabeça, como se eu não fosse conseguir, como se eu fosse destruir a vida das pessoas à minha volta. E não é isso. Deus ele tem um plano muito maior, sabe? Hoje, liderar adolescentes é uma responsabilidade de ser influente, né? De estar próximo tanto do adolescente quanto da família e de instruir e discipular mesmo na palavra. E isso é muito desafiador, é uma responsabilidade muito grande. Mas também eu sou muito ensinada, muito instruída pela vida de cada adolescente que passa, né? Que o Senhor permite se conectar a mim. É muito bom. Então é isso, pessoal. Você ficou até o final. Muito obrigada, né? Que o Senhor venha te abençoar através do que Ele fez na minha vida. E eu sei que vão ter vídeos muito melhores do que esse, então fica atento aos que já passaram e aos que estão por vir, tá bem? Beijo!